Olá pessoal, eu me chamo Joab Sobrinho, sou advogado criminalista, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, Civil e Processo Civil. Estou aqui para começar dicas de como deve agir o advogado iniciante em sede policial. Para isso eu deixo agora inicialmente o meu Face, J Sobrinho Sobrinho, acessem o canal do YouTube e inscrevam-se, advogado criminalista Joab Sobrinho. Nesse primeiro vídeo, nós iremos tratar de qual o procedimento, como o advogado deve agir quando chega em sede policial. Normalmente o advogado não consegue entender o procedimento em si, porque ele sai da faculdade com a teoria e quando chega na prática ele se enrola, muitas das vezes não consegue dar um bom atendimento a quem está preso por motivos de desconhecimento total de como deve agir. Na minha carreira, muitas vezes, não é muito comum você chegar em sede policial e os policiais não quererem deixar ter acesso, o advogado ter acesso ao inquérito policial, ao momento da prisão em flagrante. Ele simplesmente não dá acesso, dizendo muitas das vezes que precisa de procuração. O advogado não precisa de procuração em casos urgentes. Nosso estatuto ele garante essa visibilidade dos autos sem a devida procuração naquele momento, por ser urgente. Quanto a você ter acesso aos elementos de provas já constituídos, os indícios já constituídos no procedimento, se estiver em andamento, a autoridade policial vai vedar para que não venha frustrar o procedimento investigatório. Porém, tudo aquilo que já foi condensado naquele inquérito, o defensor tem acesso naquele momento. Então, por que eu digo isso para vocês? Porque nós temos uma súmula vinculante. O STF editou uma súmula vinculante, preocupado com essas resistências da autoridade policial em dar acesso ao advogado ao inquérito policial, e editou uma súmula que vincula todos os tribunais, as delegacias de polícia, todos ficam vinculados a essa súmula. Eu vou me permitir ler a legislação para que eu possa explicar um pouco mais como vocês vão agir nesse momento, caso haja qualquer impasse. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa. Então, ou seja, tudo aquilo que já foi colocado dentro do inquérito, o advogado tem que ter acesso. E muitas das vezes esse acesso ele é cerceado ao advogado. E aí o advogado pode inclusive fazer uma reclamação direta ao STF, informando que aquela autoridade policial está sonegando o direito dele de ter acesso aos elementos já constituídos no inquérito policial. É muito comum nós chegarmos em sede policial e não sabermos o que fazer, porque o advogado está iniciando, torna a falar para vocês, o procedimento é um pouco complicado e ele acaba não entendendo qual é a função dele, já que ele chega para assistir muitas das vezes o réu prestar seus esclarecimentos. Lá nós não chamamos de réu, nós chamamos de indiciado, mas muitas das vezes o indiciado na delegacia, ele fala e o advogado está só do lado dele calado. Isso não é verdade, em que pese não existir a ampla defesa naquele momento, pois no inquérito policial a ampla defesa é postergada, ou seja, isso é feito após a denúncia. Quando já se recebe a denúncia, você já está no processo, já virou réu, o advogado vai fazer contestar tudo aquilo que foi produzido em sede policial por ser uma peça de informação. Nós devemos ter alguns cuidados, pois acontece muitas das vezes alguns crimes que deixam vestígios. Então, todo crime que deixa vestígio, ele normalmente, e isso é obrigatório, via de regra, ele tem que ser periciado. Então, novamente, eu vou ler a legislação e vou explicar como deve ser feito isso pelo advogado iniciante, aquele advogado que está lá em sede policial. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Ele diz o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Olha que importante. Mesmo que o acusado venha se declarar culpado, é indispensável esse exame de corpo de delito. Só que muitas das vezes os advogados, eles perdem a grande chance de inocentar o seu cliente logo em sede policial, de construir uma boa prova para um processo penal sob contraditório e ampla defesa, formar essa prova e absolver o seu cliente por desconhecimento total de como fazer. Então, exemplo, a pessoa está sendo acusada de ter atirado e matado um trabalhador ou uma pessoa no meio da rua. Ela chega lá
e o advogado iniciante categoricamente afirma ao delegado que o cliente dele não fez isso, que ele estava trabalhando, que ele não participou dessa conduta criminosa. O cliente, o indiciado, também diz que não estava presente ao local. Uma boa prova para o advogado iniciante fazer, isso é óbvio, se ele tiver a certeza daquela informação que está prestando, pois a negativa de autoria, quem prova, quem tem a prova cabal é o advogado. Não tire essas conclusões precipitadas que nós aprendemos na faculdade de quem o ônus da prova é de quem acusa, mas o ônus da prova de quem acusa, muitas vezes o pessoal pensa que é só do Ministério Público. Não, também é do advogado. Se você está sendo acusado de um crime de homicídio, no qual foi utilizado arma de fogo, e as pessoas estão dizendo que foi você e você tem a certeza para provar que você não cometeu aquele crime, um dos procedimentos que podem ser executados e solicitados pelo advogado na delegacia é pedir para que o delegado faça a prova. Naquele momento, nós chamamos de exame de bolo residual, esse exame residual na mão do indiciado, para mostrar nas roupas dele, peça a perícia naquele momento, no frescor, no calor do acontecimento. Por qual motivo? Se der negativo, você tem grande chance, na hora do contraditório, no processo penal que for efetivada essa prova, demonstrar que desde o início você buscou demonstrar para a autoridade policial e para o Ministério Público posteriormente que o seu cliente não cometeu aquele crime, pois é uma prova que você poderia ter produzido e você muitas das vezes só nega e não faz o pedido. Outro exemplo, claro, diz que as pessoas dizem que você teve determinado carro e aquele carro cometeu algum crime. E o carro era seu, pela sua placa, fornecer a placa do seu carro. E aí o que você vai ter que fazer? Pedir a perícia no automóvel para demonstrar que se aquele automóvel for clonado, que você nunca esteve naquele automóvel. Peça para fazer digital, para comparação digital, para saber se você realmente está buscando demonstrar para o delegado de polícia e posteriormente para o Ministério Público que você contribuiu de todas as formas para demonstrar a sua inocência. Ou seja, em que pese não ter a ampla defesa no momento da prisão, no momento do inquérito policial, você pode produzir provas, começar a pedir procedimentos. Vá até a autoridade policial, se informe, faça a sua linha de defesa, para quando chegar no processo penal, você já ter constituído algumas boas provas, para que ao final o seu cliente venha a ser inocentado. Então, fica a dica, o advogado iniciante, ele tem acesso a todas as provas, e melhor, ele faça essas provas, porque normalmente o que nós atuando em defesa do nosso cliente, exercemos a negativa de autoria. Se nós declararmos negativa de autoria, nós devemos provar essa negativa cabalmente, e todos esses procedimentos devem ser observados em sede policial. No próximo vídeo eu irei me aprofundar um pouco mais, fique com a gente, acompanhe, inscreva-se no nosso canal do YouTube, a sua presença, os seus comentários são importantes para que possamos dar continuidade e chegarmos a esse conhecimento a pessoas que realmente precisam. Muito obrigado.